E a partir de hoje o Viver Bem conta com a participação do otorrinolaringologista Marcial Bretas, que a cada 15 dias vai estar aqui no programa para esclarecer suas dúvidas, as dúvidas que foram enviadas pelos telespectadores nessa área da otorrinolaringologia. Bom dia, doutor Marcial. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Doutor Marcial, vamos começar falando sobre a otorrinolaringologia. O que é essa especialidade? O que é que trata a otorrino? A otorrino, a gente fala que, na verdade, ela é a especialidade que aborda os principais diagnósticos, os tratamentos e a prevenção das doenças que envolvem o ouvido, o nariz e a garganta. A otorrinolaringologia, a gente fala que até a década de 80 e 90, no século passado, século 20, vivia um período de sombra, ou seja, até então as limitações diagnósticas dentro da otorrinolaringologia eram muito grandes. Isso por quê? Porque até esse período, os meios, os recursos que você tinha para dar diagnóstico eram muito limitados. Vamos mostrar então para quem está em casa, como é que era feito um diagnóstico antes e como é que é hoje? Bom, principalmente a nível de consultório, o médico era limitado a um espelhinho frontal, que tinha um orifício no centro, onde batia uma luz, e com isso você tinha o reflexo da luz nesse espelho, você examinava a cavidade nasal do paciente, já existiam otoscópios que permitiam visualizar o conduto auditivo e tudo mais, a membrana timpânica, mas com a qualidade de iluminação muito inferior à que a gente tem hoje. Hoje em dia, através de equipamentos tipo esse aqui, isso aqui é um endoscópio nasal, você permite uma visualização direta de todas as estruturas dentro da cavidade nasal, tá? Também do ouvido, garganta, permite uma visualização direta, exame das cordas vocais, com laringoscópios rígidos tipo esse, que isso aqui é feito dentro do próprio consultório. E com o paciente ele vendo e você mostrando para ele aonde que está a alteração e o problema dele. Entendeu? Então isso favoreceu e muito. Principalmente na área cirúrgica, que isso favoreceu muito. Que antigamente o estudante, o residente de otorrinolaringologia, ele tinha que acreditar naquilo que o orientador dele estava dizendo, e sem poder ver nada, que o cirurgião se limitava a um só o cirurgião conseguia visualizar o campo operatório. Hoje não. Com os sistemas de imagem e com as telas de alta resolução, você tem acesso direto, pode transmitir inclusive cirurgias por videoconferência e assistir em outros países, com a cirurgia sendo realizada em tempo real. Além disso, dentro do nariz, como é uma cavidade, através do endoscópio você tem visualização direta das hemorragias, que são muito mais fáceis de controlar, e consequentemente muito menos trauma cirúrgico. Doutor Marcial, quais são as doenças que são mais frequentes, as doenças mais frequentes na área da otorrinolaringologia? Bom, no dia a dia do consultório da gente, o que a gente mais observa são as rinites alérgicas associadas às suas complicações. Desde a infância, o que acontece? A criança que já tem um histórico familiar de rinite alérgica, ela a partir, talvez antes disso, mas principalmente a partir dos 3 anos de idade, ela já começa a manifestar, muitas vezes quando ocorre o período de mudança de clima, de temperatura, ou então quando ela fica exposta a substâncias que ela já tem uma sensibilidade, principalmente poeira, mofos, ácaros, é o período que a criança realmente ela acentua esses quadros alérgicos e aí vem as complicações. O que caracteriza, quais os sintomas principais da rinite alérgica nessa fase? Principalmente a congestão nasal, associada a muita coriza, produção excessiva de secreção, a criancinha ela passa a respirar muito pela boca e muitas vezes nessa criança também, que é portadora da rinite alérgica, ela apresenta outros agravantes. Um deles que leva muito à respiração bucal na criança é a hipertrofia das adenoides, que quando a criança está no auge da crise, se ela já tem uma adenoide um pouco acentuada, isso contribui para obstruir ainda mais e fazer com que a criança respire cada vez mais pela boca. A criança respiradora bucal, ela respira, mas ela não ventila adequadamente, certo? O nariz é quem gera pressão para ventilar e expandir os pulmões, certo? Quando ela respira pela boca, ela respira, mas não oxigena suficientemente.
Então, e a postura que ela adquire com essa respiração bucal, e não só a má oxigenação também, vai levar a uma série de alterações nessa criança que está numa fase importantíssima de desenvolvimento e de crescimento. Tá? E entre os adultos? Bom, no adulto, por incrível que pareça, a obstrução nasal também é a queixa mais frequente dentro dos consultórios. Mas no adulto a causa já é um pouquinho diferente. A adenoide, a partir dos 12 anos de idade, 12, 13 anos, já sofre um processo de regressão. Mas se o adulto ele é portador de rinite alérgica, ele vai apresentar alterações relacionadas congestão nasal, aumento dos cornetos nasais, os chamados cartuchos que a população conhece, eles aumentam muito de volume associado à produção de secreção, isso leva a congestão, muitas vezes sensação de peso na face, dores de cabeça, respiração bucal que leva a irritações da garganta, e as secreções também paradas no nariz acabam virando focos de infecção. Doutor Marcial, muita gente associa o otorrinolaringologista basicamente ao ouvido, mas não é, como o senhor falou aí, tem muitas, né? Muitas, o número de doenças que envolve a otorrinolaringologia é imensa. Oto significa ouvido, rino é de nariz, laringologia envolve não só a laringe, onde estão localizadas as cordas vocais, mas também a garganta, as doenças da cavidade oral, todas são abordadas pelo otorrinolaringologista. Quando é que deve ser a primeira consulta de uma pessoa a um otorrinolaringologista? Tem uma idade para hoje, mais do que nunca, logo ao nascer a criança, os pais já devem levar a criança a um otorrinolaringologista. Isso porque a partir de agosto de 2010, a lei, já é lei, a lei 12.303, que obriga que o teste da orelhinha seja realizado em todos os recém-nascidos. Qual que é a finalidade desse teste da orelhinha? Exatamente fazer com que haja o diagnóstico da surdez neonatal. Por quê? Porque a partir do momento que se faz o diagnóstico da criança precocemente, com surdez neonatal, existem hoje programas que podem levar essa criança até o implante coclear, certo? Quando se faz o diagnóstico da surdez, essas crianças têm indicação de ser protetizadas através do implante coclear, que vai permitir com que essas crianças desenvolvam a audição, estimulem o córtex auditivo a nível cerebral, entender que com elas possam desenvolver também a linguagem. Tá? O implante coclear é um grande avanço, né, na área. O que mais evoluiu na medicina nessa área da otorrinolaringologia? Hoje em dia, a partir do momento que se desenvolveu os sistemas de videoendoscopia, os recursos diagnósticos radiológicos, as tomografias computadorizadas, as ressonâncias magnéticas e as inovações tecnológicas em geral, tanto na parte de audiologia também, isso favoreceu muito o avanço diagnóstico e, consequentemente, quando você diagnostica precocemente, você consegue intervir mais precocemente e tratar mais rapidamente esses pacientes. Doutor Marcial, infelizmente nosso tempo é curto, mas eu queria só fazer mais uma pergunta. Quando a gente fala em doença, tem os tratamentos, a medicina evoluiu muito, sempre vai evoluir, mas é aquela questão de que a prevenção é sempre o melhor remédio. Então, para prevenir que essas doenças apareçam, quais são os hábitos, o que é que as pessoas podem fazer para não precisar buscar o otorrinolaringologista, né? Para não ter doenças nessa área? Em alergia, a gente infelizmente não pode falar em cura, tá? Mas pode se falar em controle. Hoje em dia, com os tratamentos que existem hoje, tanto tratamentos tópicos nasais, medicamentos antialérgicos, imunoterapia, que são vacinas que ajudam o paciente não a curar da sua alergia, mas diminuir essa hipersensibilidade que ele tem. Então, isso ajuda muito na melhora da qualidade de vida do paciente no dia a dia. A gente sabe que os principais causadores das crises alérgicas são principalmente o quê? Ácaro, poeira, mofo, pelo de animal, partículas de insetos no ambiente, entendeu? Então, o quarto do alérgico, principalmente, ele deve ter o mínimo de coisas que favoreçam o acúmulo desses alérgenos, dessas partículas. Ou seja, evitar tapetes, carpetes, almofadas, cortina de tecido. Nesse período de muita chuva, que a umidade aqui em Natal é muito grande, deve-se evitar o acúmulo de roupas que já não usa por muito tempo, exatamente para evitar a formação de mofo, e isso aí potencializa muito esses quadros alérgicos dos pacientes.
Quando não melhora espontaneamente, não melhora com essas medicações que normalmente a gente prescreve, o mais recomendável é fazer uma avaliação com o otorrino para você ver o que é possível fazer para amenizar o desconforto que ele está sentindo, eventuais dores, congestões nasais, cefaleias, isso eu acho que é o mais importante. Tem muito assunto, mas como eu falei no início da entrevista, a cada 15 dias o doutor Marcial vai estar aqui com a gente para esclarecer essas dúvidas. Muito obrigada, doutor Marcial. Muito obrigado, eu que agradeço a todos. Breve, volte sempre aqui no nosso programa. Obrigado. E no próximo bloco tem reportagem especial para quem precisa retirar ou reduzir a lactose do cardápio. Não sai daí, eu volto já já.